A paz mais uma vez. Gente, vocês viram a mesa que está aqui? Pode sentar, pode sentar. Por que nós fizemos essa mesa? Para que vocês pudessem ver. Quando a gente olha uma mesa assim, posta com amor, com carinho, os olhos se enchem, né? Mas não se trata somente disso aqui. Tem até pão de queijo, gente. Ai, que delícia. Um bolo. Pois esse bolo eu vou pôr lá, gente, ó. Um bolo de maçã. Tem uns docinhos aqui. Não é fake não, viu, gente? Não é fake não. Não é cenográfico não. Pois vai lá para trás. Mas é bom, não é? A gente poder ver uma mesa caprichada. E saber que uma mesa assim foi feita para nós. É um prazer, né? Mas antes de eu passar um pouquinho do que se trata isso, eu quero ler um versículo. Que é um versículo base que está lá na nossa sala, que está em Provérbios 24, o 3 e o 4. Provérbios 24, 3 e 4. Que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. E pelo conhecimento seus cômodos se enchem de tudo que é precioso e agradável. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a oportunidade que a Ângela, a pastora Márcia, nos deu, né, do Experiência do Lar, de estar podendo vir aqui falar um pouquinho de tudo isso. E tudo isso na minha vida também começou, eu estava falando para a pastora Ângela, em 2012, quando eu fui despertada para o princípio da organização. Fui desafiada, na verdade, para o princípio da organização, quando eu fui chamada para a primeira vez ministrar sobre organização. Só que eu sabia para mim. E aí eu fui buscar o que se tratava a organização. E desde então, nunca mais parei com relação à organização, mesa posta. Algumas pessoas que tenho visto aqui, com os rostinhos aqui, também fizeram isso na minha casa. Né? Eu já tive quase 250 mulheres que passaram na minha casa. E para mim é uma honra estar com esse projeto agora do Home Organizer aqui na IBC. Depois eu falo um pouquinho dele. Tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho de quem sou eu. Né? Porque é fácil eu estar aqui falando para vocês, mas quem é você? Meu nome é Cristiane Lofredo. Muita gente me conhece como Cris Lofredo. Sou casada há 33 anos com o Mauro. Tenho 2 filhos, a Ingrid, de 32 anos, e o Igor, que vai fazer 26 anos agora. Tenho 2 netinhos, o Bernardo, de 9 anos, a Helena, de 4, e o Ravi, que está chegando por aí. Até no comecinho de julho, o Ravi está por aí. Eu estou com o Mauro há 40 anos. Acho que tem algumas pessoas que estão aqui, não chegou nessa idade ainda. E eu estou com o Mauro há 40 anos. E como a Silvia falou, nosso ninho não ficou vazio, porque a presença do Espírito Santo estava lá, sempre cuidando de nós, sempre nos ensinando. Eu sou mentora do Experiência do Lar, sou mentora do Casadas para Sempre, mentora do PAV, que é Preparando Adolescentes para a Vida. Sou evangelista de crianças pela PEC, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças. Criadora do projeto Home Organizer, que é cuidando da sua casa e cuidando da sua família. Sou personal organizer, formada pela Ozzy e formada pela Priscila Saboia, que foi quando tudo surgiu na minha vida, por causa de lá de 2012. E agora estou terminando psicanálise cristã, né? Mas nada disso é importante como o dia em que eu conheci a Cristo, há 25 anos atrás. E eu costumo falar que nada do que eu faça
vai ser capaz de suprir o que o Senhor já fez na minha vida. A transformação que Ele fez em mim, em primeiro lugar. Tá? Eu sempre fui apaixonada por mesa, sempre. Desde pequenininha, minha mãe colocava, eu costumo falar no curso, né, aquelas latas de arroz de alumínio, para que eu pudesse sentar, né, porque eu era muito pequenininha, para dar altura na mesa. E eu lembro quantas vezes o meu avô, italiano, tanto que o Lofredo vem dos italianos, né? E minha avó espanhola, e era uma festa, quando reunia toda a família ao redor da mesa. E aquela história de italiano mexe muito com os braços, né? E fala alto, espanhol fala alto. E daqui a pouco estava todo mundo falando alto, daqui a pouco achava que estava todo mundo brigando, e tinha hora que brigava mesmo, né? Mas depois, no final das contas, tudo dava certo, né? E as coisas foram indo, eu casei, continuei com esse princípio de montar a mesa. Só que eu não entendia o fundamento dela. Até o dia em que eu li esse livro, Experiência da Mesa, da mesma autora, Dev. E aí transformou a forma de eu ver a mesa. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não conseguia entender algumas situações que aconteciam no nosso mundo. E aí a Dev colocou aqui, né, que uma das razões que ela escreveu esse livro em 2013 foi o fato de saber que estava havendo mais separação das pessoas dentro da igreja do que fora dela. E aí ela decidiu que precisava fazer alguma coisa. E foi quando Deus começou a falar para ela, mesa, mesa, mesa. Ela não entendia, mesa, mesa. E aí Deus mostrou para ela, dentro de uma situação. Foi quando ela começou a ensinar as mulheres. E aí veio o primeiro livro. E quando eu li esse livro e entendi todo o princípio dele, aí não parei mais. Aí que eu me apaixonei mais ainda, porque Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo, desde o início. E eu gostaria de ler com vocês em Êxodo 25. E nós vamos ler alguns versículos que eu vou orientando, tá? Êxodo 25, nós vamos ler o 8, o 9, depois nós vamos pular para o 23, para o 29 e para o 30. O 8 diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O 23. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 95 centímetros, 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. O 29, faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para os incensos e as suas tigelas, as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Após o povo de Israel sair do Egito, 2 anos depois, Deus deu essa ordem a Moisés, para que ele montasse o tabernáculo, né? Para que ele levantasse o tabernáculo, né? Porque o Senhor habitaria ali no meio da terra. Só que Deus, ele é um Deus zeloso, Deus é um Deus caprichoso, Deus, ele não aceita as coisas de qualquer jeito, porque senão ele poderia ter falado para Moisés o quê?
Coloca 2 estacas ali, joga um paninho por cima, pega um balde, a gente, né, nas ofertas e está tudo bem. Mas não. O Senhor deu as especificações certinhas de como o tabernáculo deveria de ser construído. E tem mais. Ele não queria que fosse feito por qualquer pessoa. Ele escolheu 2 homens, Bezaleel e Ur. Eram homens capacitadíssimos, mas Deus ainda os encheu de capacidade e de destreza. Destreza é habilidade com as mãos. E por quê? Se os homens já eram capacitados, Deus ainda deu mais talento a eles. Porque Deus, ele não aceita as coisas de qualquer forma. Não adianta dizer, é para Deus, esquece. Deus não recebe. E Deus ordenou a forma que o tabernáculo seria feito, né? Quem iria construir, da forma que seria. E Deus deu capacidade para que eles fizessem o melhor. Deus, ele recebe oferta de qualquer jeito? Não. Tanto que ele deixou explícito na Bíblia sobre a oferta de Caim e Abel. De quem ele aceitou? Tem a oferta também dos ricos e da viúva. A viúva deu tudo o que ela tinha. Mas os outros deram tudo o que sobrava. Então Deus, ele não recebe as coisas feitas de qualquer forma. E aí, muitos podem perguntar, mas tá, Cris, o que isso tem a ver com mesa? O Senhor, quando ordenou que tudo fosse feito, ele quis capricho, né? Tanto que a mesa era de ouro. Os seus utensílios, e quais utensílios que eram? Pratos, copos, talheres e as botijas. Elas eram feitas de ouro. Lógico que hoje a gente não usa, né? Talvez algumas nem prato usa, né? Tudo no descartável. Eu falo para a Márcia, nós não somos adeptas a descartável. Se você for fazer aula lá com a gente, você vai ver que é tudo certinho. Um prato, um copinho, não gosto de descartável, tá? E o Senhor, ele fez tudo, ele pensou em tudo. Em tudo. Êxodo 25:30, olha o que ele fala. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Algumas versões falam que é perpetuamente. Algo perpétuo não é para sempre? E por que isso não acontece hoje? Existem famílias que nem mesa têm nas suas casas. E Deus deu uma ordem para a tribo de Israel, para as 12 tribos de Israel, para que todos os sábados fizessem um pão sem fermento e fosse entregue no tabernáculo. E aqueles pães eram colocados em cima da mesa. E para que eram aqueles pães? Aqueles pães eram uma forma de levar o povo de Israel a lembrar, era um memorial de tudo que Deus havia feito por eles no deserto. Porque o povo de Israel esquecia muito fácil. Então era uma forma de que eles lembrarem da provisão de Deus em tudo que eles faziam. Como a ceia hoje. Porque se nós não ceiarmos, não tivermos esse memorial, ninguém vai lembrar de quem foi Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então era uma ordenança. Cada tribo tinha que levar esse pão todos os sábados. E só o sacerdote podia se alimentar dele. E esse princípio, ao longo do tempo, ele tem se perdido. E o estar ao redor da mesa não tem mais o seu valor. Alguns anos atrás, os nossos avós, pelo menos eu lembro dos meus avós, as louças deles eram até aqueles filetes de ouro.
Quem chegou a ter ou ver? Né? Eram, então. Tem pessoas que têm ainda. E hoje, o porquê a gente não vê muitas pessoas até sem mesa na sua casa? Porque as casas, os apartamentos, né, estão ficando tão pequenos, as casas estão ficando tão pequenas, que o primeiro objeto a ser tirado é a mesa. É uma tristeza, né? E quando tiram a mesa, também tiram a comunhão, né? E essa comunhão, ao passar do tempo, tem se perdido. Por quê? Por causa da TV, agora por causa do celular. E as pessoas, às vezes, quando vão comer, os adolescentes no quarto, o pai na sala, a mãe, às vezes, num balcão, na cozinha, em qualquer lugar. Às vezes, encosta na pia e come em pé mesmo, mal senta para comer, né? E o inimigo tem aplaudido tudo isso. Fora que, muitas vezes, as famílias nem se encontram. O filho trabalha fora, à noite faz faculdade, e aí, quando chega no final de semana, quer se encontrar com os amigos. Às vezes não se veem. E as famílias estão cada dia mais sendo destruídas. E eu estava conversando com uma pessoa agora, né? E a gente falando sobre cozinhar. Hoje a gente mal sente aquele cheiro de feijão cozido, sabe? Apurando, gostoso. Aquele alho frito, né? Não se vê mais isso. São poucas as casas ainda que as mulheres fazem comida. Isso é muito triste. Não existe mais aquela casa com cheirinho de comida fresquinha, né? Eu vi esses tempos na internet que uma mulher forrou um papel em cima da mesa. Já viram isso? Fez uma macarronada, jogou em cima da mesa, deu um garfo para cada um para comer ali. Terminaram de comer, juntou o papel e jogou fora. O que ela está ensinando? É verdade, gente. É verdade. Agora, imagina se isso vira moda. É triste, é triste. E o lar é o lugar onde o coração é formado. Os valores têm se perdido. E sabe quem tem aplaudido tudo isso? Em Provérbios 22, 6, diz: ensina o teu filho, a criança, no caminho que deve andar. E mesmo depois que passar os anos, não se desviará dele. E o que o mundo tem ensinado aí? Você não deve ensinar. Deixa que eles aprendem. Deixa que eles tomam decisões. Eu gosto muito de fazer pesquisas, de buscar, de ter certeza daquilo que eu estou falando. E eu fui atrás de uma matéria sobre algumas cirurgias que estão sendo feitas em crianças. E no nosso país, eu vou até ler para vocês, tá? Associação Nacional de Hospitais. Eu peguei essa matéria da ANAP, Associação Nacional de Hospitais. O Conselho de Medicina reduz a idade mínima em 2020 de 21 para 18 anos para mudança de sexo. E a partir dos 13 anos, meninas, e 9 anos, meninos, essas crianças, elas, depois de serem avaliadas e elas demonstrarem a incongruência, não sei nem falar isso, né? Quer dizer, não se veem como estão. Elas passam a tomar bloqueios hormonais.
E essa matéria foi assinada pela doutora Elaine F. Costa, para que não fique nas minhas palavras. Então, a Bíblia tem sido rebatida todos os dias. Mais uma. Provérbios 23, 13 diz: não retire a disciplina da criança. E o que o mundo tem dito? Não pode disciplinar. Em Provérbios 5, 22, ele fala o quê? Que a mulher deve ser submissa. E só falta a gente apanhar quando a gente fala sobre submissão. E aí vem Êxodo 25, 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Mas isso é uma tristeza. Algumas pesquisas mostram que além das casas, algumas delas já não terem mesas, as que têm viraram objeto de decoração. Foi realizada uma pesquisa na Europa que quase a metade da população não possui mais mesa. E 30% das que ainda possuem só usam a mesa no Natal e no Ano Novo. É triste, né, gente? E tem mais. Nós temos visto muitos divórcios, mesmo dentro da igreja. E um dado alarmante tem me chamado muita atenção bem antes, depois do Covid principalmente, tá? Mas eu trouxe uma pesquisa agora mais recente, que em 2021 houve 386.813 divórcios. Em 2022 houve um aumento de 8,6% com relação a 2021. De 420.039 divórcios. Em 2020, houve 970 mil casamentos. 420 mil divórcios. Ou seja, para cada 2 casamentos, um divórcio. E por que está acontecendo isso? Aí muitos vão falar assim, é o diabo. Não é só o diabo. Porque a palavra do Senhor em Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Em Tiago 4,7 diz, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como está a sua casa hoje? Né? Uma pesquisa da faculdade de Stanford apontou que adolescentes que jantam em família de 5 a 7 vezes na semana têm 4 vezes menos chance de se tornarem fumantes. 2,5 vezes menos chances de usarem drogas e a metade disso de consumirem bebidas alcoólicas. E por quê que diminui? Sabe por quê que diminuiu? Por causa de estarem em volta da mesa, comendo juntos. O olho no olho. Porque quando a gente senta junto com os nossos filhos, a gente vai sentir o cheiro na roupa. O hálito. A gente vai ver o olho. Isso inibe que os nossos filhos se desandem. Olha a importância de sentar ao redor da mesa. Você é guardiã do seu lar. Olha só, estar ao redor da mesa melhora relacionamentos, cria-se vínculos familiares, cria-se memórias. Lembra de mim sentada na latinha? Eu era muito pequenininha e eu lembro minha mãe mudando a lata conforme eu ia crescendo, até o dia em que eu podia, porque não tinha cadeirão naquela época. E só quem tinha era rico. E aí, conforme eu ia crescendo, aí eu fui tomando o meu lugar à mesa. E os meus irmãos também sentavam, né? Nesses dias a gente estava até comentando a respeito disso. Sentava nas latas também. Quando a gente senta para comer junto, traz confiança às crianças. Compartilha-se experiências. Traz segurança.
Sabe aquela coisa de criança saber que quando ela voltar da escola, o pai e a mãe vão estar junto? É disso que se trata. Há mais habilidade cognitiva, convívio social, doenças mentais e físicas melhoram. Melhora a alimentação, diminui o risco de depressão e suicídio, melhora o desempenho escolar, a conversa, a atenção, a comunhão, a reconciliação, a perdão e a adoração e gratidão. Porque cada vez que nós sentamos à mesa e colocamos o nosso alimento sobre ela, nós estamos dando ao Senhor honra e glória. Porque Ele não fala, coloque sobre a mesa os pães da presença, o seu alimento. Porque era a provisão que Deus estava dando para quem? Para o povo de Israel. E quando nós colocamos o alimento sobre a mesa, nós estamos agradecendo ao Senhor pela provisão que temos na nossa casa. Não é simplesmente, ai, que lindo, né? Esse porta-guardanapo. Mas não é só isso. Isso aqui é o capricho. Isso aqui é o amor que a gente deposita naquilo que a gente faz para a nossa família. E aí eu pergunto, você monta mesa para a sua família? Para quem você coloca aquela toalha linda que está guardada lá na gaveta? Para quem que você pega aquelas taças que estão no armário? Aqueles pratos de porcelana com filete de ouro que está lá guardado? São para as pessoas mais importantes da sua vida? Ou para a visita? A visita, ela tem que participar daquilo que a gente já vive todo dia. Sabe aquela salada que mais parece um arranjo de flor no centro da mesa? Para quem é feita? Que aí os nossos filhos ou o marido, quando chega em casa, vê a casa limpa, a mulher tomada banho, né? Aquela mesa arrumada com aquele arranjo de flores, de alface em cima da mesa. E aí ele pergunta, quem vai vir aqui? Sabe por quê? Porque ele sabe que quem vai chegar é uma pessoa especial. Porque ele sabe que não é para ele. Os filhos sabem que não são para eles. E às vezes algumas mulheres já vieram falando para mim, Cris, você é meia dura. Não é que eu sou dura. Porque os filhos olham para a cara da gente, quando a gente está lá toda mostrando uma vida que não é nossa, ele olha para a gente e fala assim, quanta hipocrisia. Aí depois você quer chamar a atenção dele, você quer impor autoridade, mas amor, carinho, respeito, você não dá. A gente tem que mudar isso, né? Os filhos são heranças do Senhor. E nós vamos prestar conta a Deus pela esposa que fomos e pela mãe que fomos. Igual quando Eva foi prestar conta diante de Deus com o que ela havia feito. Imagina, o Senhor perguntar para mim e para vocês, o que você fez com o que eu te dei? E a gente poder dizer, Senhor, a minha filha casou, vive muito bem com o marido dela, tenho netos maravilhosos, olha, graças à minha educação. Você acha que Deus vai acreditar? A gente tem que parar para pensar. Trazer a nossa família para a mesa. Ah, Cris, mas montar a mesa todo dia, por prato, Sabe que quando eu venho para dar o curso aqui, a gente está sempre na correria na terça-feira. Porque a gente dá o curso à tarde e à noite a gente já está de volta. Eu vou em casa, que eu moro lá do outro lado do rio, e agora com essas reformas é uma luta. Eu chego lá, preparo a janta para o Mauro, monto a mesa, deixo lá no jeitinho para ele, o prato dele pronto, porque eu ponho o prato dele há 40 anos, porque desde quando era solteira. Eu coloco o prato, monto o prato dele, deixo no micro-ondas,
A primeira vez que eu fiz isso, eu ensinei o Mauro como é que mexia no micro-ondas. Porque ele não sabia. Porque eu sempre fiz tudo para ele. Sempre. E aí eu deixo a mesa posta, a comidinha dele arrumadinha e volto para cá. Todos os dias. Todas as vezes que nós estamos no curso, a gente corre. Né, meninas? A gente corre. Por quê? Porque o nosso primeiro ministério está lá em casa. Porque não adianta a gente estar vindo aqui falar de uma coisa que a gente não vive. É muito fácil pegar o livro e sair lendo. Mas nós seríamos como latas vazias, que só fazemos barulho. A gente precisa ser transformadas. Os nossos filhos precisam nos ver como a mulher sábia. Sabe aquela mulher de Provérbios? Que o marido, onde ele passa, ele é elogiado. Eu estava falando aqui que esses dias, uma das nossas alunas, né, eu contei até agora para ela, um marido parou eu e o Mauro ali, nós estávamos sentados bem do lado dali. Estava tocando louvor aqui, e ele veio falar comigo, a minha esposa está uma bênção. E isso é bom ouvir. Sabe? Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está operando. Mas nada seria possível se a gente não abrisse o coração e deixasse o Senhor entrar. Porque o Senhor diz que Ele está à porta. Ele só vai entrar e fazer morada e fazer transformação se a gente der lugar. Quem entra sem ser chamado é o inimigo para destruir. E ele procura brecha. E para a gente encerrar, eu quero dizer que nós temos um papel muito importante. Como a Silvia colocou aqui. Deus, marido, casa, filho e nós. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Não se preocupe com a bagunça que vai dar depois. Porque vocês acham que isso aqui não deu trabalho? Se eu não acreditasse no que o Senhor pode fazer, através da comunhão, vocês acham que eu teria o trabalho que eu tive? De trazer tudo, de correr para comprar pão, queijinho fresquinho, colocar suquinho, bolinho, carregar peso. Se eu não acreditasse que Deus pode transformar a sua casa, como um dia transformou a minha. E olha que eu montava a mesa, mas eu não tinha entendimento do valor dela. Agora, vocês já sabem. E aí, o Senhor disse que não tem o culpado por inocente, né? Um dia vocês vão chegar diante de Deus e falar, mas eu não sabia. Ah, sabia. Naquele dia, naquela sexta-feira, agora você já sabe. Está nas tuas mãos. Vocês vieram no culto. E para encerrar, eu quero ler. Eu até coloquei aqui, mostrei para a Silvia, na hora que a pastora estava lendo o versículo. Salmos 128. É a base para a nossa vida. E eu quero ler na palavra, na Bíblia NVI, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja prosperidade em Jerusalém todos os dias da sua vida. E vejam os filhos dos seus filhos. E que haja paz em Israel. Amém? Que o Senhor possa continuar falando no seu coração. Que você possa entender que independente do trabalho, você ainda está com a melhor parte. Amém? Deus abençoe cada uma.